Bom, pessoal, hoje a gente está aqui. Vamos ver como ordenar vetores, matrizes e também strings, né? A gente chama array de strings aqui no MATLAB. Mas antes de começar, já deixa seu joinha, já se inscreve no canal, que a gente vai estar mostrando várias dicas, tanto no MATLAB quanto nesse ambiente, nesse mundo da programação. Então, vamos lá para o conteúdo. Bom, pessoal, estou aqui no ambiente de desenvolvimento do MATLAB. Você pode criar o seu script, como eu criei aqui. Então, vamos trabalhar com a organização de vetores. Eu vou definir um vetor A com os seguintes números. Então, aqui eu tenho o meu vetor A definido de uma linha, né? Vetores são unidimensionais e com 5 posições. Para organizar esse vetor, a gente pode organizar ele da forma crescente ou da forma decrescente. Então, eu vou utilizar a função sort, que é do inglês exatamente organizar, do vetor A. Se eu colocar dessa forma, vou colocar um ponto de vírgula para ele não mostrar mais o vetor A, ele não me trouxe aqui a organização do vetor A da forma crescente. Se eu não coloco nenhum parâmetro aqui, ele organiza para mim sempre da forma crescente. Caso eu queira organizar da forma decrescente, eu posso colocar aqui esse, essa escrita aqui, esse parâmetro descente, certo? Então, dessa forma, ele vai organizar da forma decrescente. Como o vetor ele já está organizado da forma decrescente, não é para se alterar nada. E lá ele nos trouxe exatamente o vetor como ele é originalmente. Essas são as duas formas de a gente organizar o vetor, né, de forma crescente ou decrescente. Também existe uma possibilidade de a gente estar fazendo para ele trazer a posição desse vetor. Tá? Então vamos aqui definir esse código. Aqui, vamos só entender o que esse código faz. Aqui eu coloco dois parâmetros, né? A função sort é aquela que a gente viu antes. Aqui ele vai nos trazer o vetor na forma crescente. E aqui ele traz o vetor ordenado, né, que seria organizado, e indica a posição. Cada elemento desse ordenado está no vetor original. Limpar aqui e rodar o código. Vou só comentar esse aqui. Bom, a gente pode ver aqui que ele ordenou da mesma forma que a gente tinha feito e nos trouxe que, olha, esse número 1, ele está na posição 5 do meu vetor original. Será que é correto? Bom, aqui ele está na posição 5 do vetor. O 2 está na posição 4, o 3 na posição 3 e até o último 5 está na posição 1. Dessa forma, a gente consegue trabalhar também com matrizes, da mesma forma aqui, tá? Então, a gente vai ver uma aplicação disso aqui exatamente com o vetor lá no final do vídeo, tá? Então, espera aí que a gente vai aprender agora como organizar matrizes. Vou pegar uma matriz aqui. E a gente pode notar que a diferença das matrizes para os vetores é que a matriz ela possui mais linhas, certo? Uma forma bem genérica de a gente explicar. Então, eu vou printar essa matriz B. E aqui eu tenho uma matriz de 3 colunas por 3 linhas, certo? Bom, como que a gente organiza essas matrizes? A gente utiliza a mesma função que a gente utilizou para os vetores. Aqui eu coloco sort B e aqui eu consigo colocar se eu quero da forma crescente ou decrescente. Tá? Eu vou colocar aqui da forma decrescente. Descende. Boto um N. Então aqui a gente tem que a nossa matriz 3, 2, 1, ela virou 9, 8, 7. Aqui a gente tem uma diferença para os vetores, é que eu consigo ordenar a minha matriz baseado nas minhas linhas ou baseado nas minhas colunas. Quando eu deixo sem colocar nada, ela organiza de acordo com as colunas. Pode ver que aqui ele começou do maior para o menor e levou em consideração os números da coluna. Aqui você pode pegar também na outra coluna, que levou em consideração essa coluna, assim por diante. Caso eu coloque aqui uma vírgula, desculpa, tem que ser aqui antes, uma vírgula, e coloco 2, eu estou indicando para o MATLAB que eu quero organizar essa matriz pelas linhas. Então, vamos testar. Então, aqui de acordo com as linhas, eu tinha 3, 2, 1, então o MATLAB continuou 3, 2, 1, porque essa matriz ela já estava da forma decrescente.
E aqui, como aqui estava da forma decrescente todas as linhas, não mudou nada da minha matriz B. Agora eu vou colocar ascendente. Ou eu posso deixar sem nada, que o modo padrão, como a MATLAB entende, é da forma crescente, tá? Da forma decrescente, eu preciso especificar. Então, se eu colocar assim, vamos lá. A matriz B era 3, 2, 1, então a gente teve uma forma crescente aqui, 1, 2, 3, assim como todas as linhas. Assim eu consigo trabalhar com as matrizes, organizando elas ou por linhas ou por colunas. E também consigo trabalhar dessa forma, se eu quero que os números comecem dos menores para os maiores, da forma crescente ou decrescente, certo? Agora vamos trabalhar com as strings e ver algumas aplicações de vetores e colunas. Vamos lá. Pessoal, agora vamos trabalhar com as strings, né? Que na verdade são arrays de strings, ok? Então aqui a gente vai ter uma array, ela pode ser definida próximo a um vetor ou uma matriz, tá? Então aqui a gente tem como a gente declara um vetor, só que aqui dentro eu tenho strings, que seriam nomes. Então eu declarei esses nomes. E aqui eu consigo organizar esses nomes também de acordo com o nosso alfabeto, ou, melhor dizendo, no MATLAB, ele consegue identificar e consegue ordenar de acordo com o código Unicode, tá? Que segue basicamente o nosso alfabeto. Então vamos aqui organizar os nomes e podemos ver aqui que ele organizou E, G, depois ele viu que J vinha antes, ele organizou aqui e por fim colocou o nome de Maria, tá? Aqui funciona do mesmo modo, tá? Aqui ele colocou da forma crescente. Eu consigo também colocar da outra forma, né? De crescente. Basta colocar aqui em inglês descent, colocar aqui de vírgula. Então aqui, do mesmo modo, ele pegou esse vetor e começou da forma decrescente, que foi do final do alfabeto para o começo do alfabeto, tá? Só o inverso desse vetor aqui. Bom, a gente conseguiu então ordenar essa lista de nomes. Assim como eu tenho um vetor de nomes, eu posso ter também uma matriz de nomes. Então aqui, vou comentar essa parte de cima. Então aqui eu vou ter um vetor de uma matriz de uma, duas, quatro colunas e duas linhas. Também consigo trabalhar do mesmo modo como eu trabalhei com minhas matrizes com números, seguindo do mesmo princípio. Então, eu consigo trabalhar com sorte na forma decrescente, crescente e trabalhar com linhas ou com colunas, certo? Então, aqui, de uma forma bem rápida, eu vou mostrar aqui como que a gente vai trabalhar. é, então, aqui eu fiz já escrevi aqui sorte de nomes. O 1, eu nem precisava colocar aqui, que ele já trabalharia como padrão, como coluna. Então, aqui. A primeira resposta é a organização por coluna, então ele se baseou qual que vem primeiro aqui, o E ou o P, ele colocou o E. Então aqui tem Ana e Maria, ele viu que Ana vinha primeiro, ele jogou para cima. Então aqui teve uma organização por coluna. A organização por linha, a gente pode ver que ele pega o vetor aqui, tá? Então você pode ver que a Ana aqui estava lá na terceira posição da segunda linha e ele ordenou para ela para a primeira posição. Assim que a gente consegue trabalhar com as arrays com strings. Bom, vamos ver uma aplicação aqui. Ela é bem interessante. Vou comentar aqui. Vou pegar esses nomes em cima e aqui eu vou escrever o seguinte código. Imagina que aqui eu tenho que o Eduardo ele tem uma idade de 21 anos, a Gabriela 17, 20, a Maria e o João 32. Eu vou fazer a ordenação dessa matriz aqui, idades. E vou retornar para mim as idades ordenadas e indicar a posição de cada item que está aqui na minha matriz idades. Então vamos rodar. Então ele retornou para mim idades ordenadas. Então a idade menor foi 17 anos, 20, 21 e 32. E me indicou que lá na posição 2 do vetor idades é onde está esse 17.
Agora eu quero retornar o nome dessas pessoas, dessa forma da idade menor para maior. Então basta eu ir em nomes e aqui eu colocar o i. Opa, desculpa, coloquei errado. O i. O que que ele me retornou? Ele retornou a Gabriele, que ela tem 17 anos. Depois ele retornou Maria, 20. E depois João, né? Ou depois Eduardo. E depois João, que é o mais velho. Então aqui eu consegui aplicar, organizar um vetor de idade, e aplicar no vetor nomes. Assim também eu consigo ordenar da forma que eu conseguiria. Deixa eu só pegar aqui. Conseguiria estar ordenando esse vetor lá em cima de uma forma decrescente. Então, ordenando de uma forma decrescente aqui, eu ordeno da idade maior para a menor. Agora eu consigo aplicar isso aqui em nomes, do mesmo modo. E aqui agora ele retornou da pessoa mais velha para a mais nova. Então, assim, a gente consegue aplicar infinitas possibilidades. Aqui só foi uma que eu pensei aqui. Aí eu mostrei para vocês. Mas é bem útil saber ordenar vetores, matrizes, quando a gente está programando. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Espero que tenha ajudado você. Já deixa o like, já se inscreve no canal para a gente continuar nessa produção de vídeos. Muito obrigado pela presença e até a próxima.